Olá, gente, tudo bom com vocês? Prontos, prontas para continuar a nossa regrinha sobre cabeçalho, entrada, nome de entidade coletiva? Então fica comigo e depois da vinheta a gente inicia. Fala, galerinha! Professora Gui na área, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui a esse espaço que é teu. É tua primeira vez aqui conosco? Então eu te convido para dar uma parada, vai aqui em cima na sugestão para assistir a parte 1 e a parte 2 da nossa aula, já que hoje nós iremos estar continuando as nossas regrinhas sobre cabeçalho de entidade coletiva. Você que já está à espera da nossa aula, para não perder a tradição, vamos fazer um resgate do que seria a entidade coletiva. Então, nós sabemos que a entidade coletiva nada mais é do que uma pessoa jurídica. E essa pessoa jurídica, quando ela não está ligada a órgão do governo, ela se chama entidade coletiva ou organização não governamental. E a organização não governamental, ela tem duas formas de entrada. Quando nós entramos diretamente por ela, porque ela por si só já se expressa, você já entende. Biblioteca Pública do Estado do Amazonas. Ela por si só, eu já entendo o que eu estou tratando. Agora, tem organização que você precisa de um complemento para poder entender. Biblioteca Central. A Biblioteca Central, ela existe em tudo quanto é universidade. Então, eu estou me reportando a qual universidade, a qual Biblioteca Central. Aí eu falo, é verdade, é aqui da UFAM. Aí sim, Universidade Federal do Amazonas, ponto, Biblioteca Central. Assim, eu preciso da hierarquia. Então, por isso que a sua entrada pode ser sem hierarquia ou com hierarquia. Nós já trabalhamos 3 regras da entrada sem hierarquia. Hoje nós iremos trabalhar a regra 4 a 7 e na próxima aula a regra 8, 9 e mais o vamos trabalhar. Então, vamos nessa. O que a regra 4 nos diz? Ela diz o seguinte: quando a tua entidade ela apresenta mais de uma língua oficial. Quando acontecer isso, eu tenho que olhar para verificar se dentre as línguas oficiais, a língua portuguesa está no meio. Como a minha unidade catalogadora é do Brasil, então a minha língua vernácula é a língua portuguesa. Assim sendo, se dentre as línguas oficiais o português está nesse conjunto, eu vou entrar pela língua portuguesa. Se porventura não tem dentre as línguas oficiais a língua portuguesa, aí eu tenho que olhar qual é a língua predominante e aí eu já faço a opção por ela. Por exemplo, eu tenho a União Pan-Americana. Dentre as línguas oficiais, a língua portuguesa é uma delas. Assim sendo, eu já vou automaticamente fazer a opção por ela. Então, significa que, de acordo com a CR2, toda vez que você tiver uma entidade que tenha várias línguas oficiais, você tem que seguir a seguinte regra, o seguinte passo. Passo 1. Verificar se a língua portuguesa é uma das línguas oficiais e faz a opção por ela. Passo 2. A língua portuguesa não faz parte, então pegue a que é a língua predominante. Passo 3. Eu tenho um monte de língua e estou na dúvida de
quem é primeiro, quem é a prioridade? Ah, vai ser a língua inglesa, porque o inglês é a língua universal. Não. De acordo com a CR2, a regra, a escolha, a sequência que você vai optar do idioma é o seguinte: primeiro, português, Brasil, né, gente? Depois, inglês, francês, alemão, espanhol e o russo. Agora, se tu não consegue se movimentar no passo 1, não consegue no passo 2, não consegue no passo 3, aí para tu não entrares em pânico, tem o último, que fala o seguinte: quando você não conseguir identificar qual vai ser o idioma para você colocar no seu cabeçalho, você vai fazer o seguinte: pega o que vem primeiro na ordem alfabética da língua portuguesa, ok? Então, isso é para a nossa regra número 4. E a regra 5? Ela já trata de entidades com nomes homônimos. O que é mesmo nome homônimo? Eu não lembro mais, Guilhermina. Homônimo são nomes iguais. São duas pessoas jurídicas, duas empresas, duas organizações, duas entidades que têm o mesmo nome, mas estão em lugares diferentes. Toda vez que você se deparar com empresas que têm o mesmo nome, você é obrigado ou obrigada a apresentar o bendito acréscimo, que é o diferenciador, para eu conseguir saber, eu estou falando da empresa A, eu estou falando da empresa B, ok? E esse nosso acréscimo, ele pode ser em nível nacional, é o geralzão, e aí o acréscimo passa a ser o nome do país. Pode ser em nível estadual, e o que vai separar é justamente os estados daquele país. E pode também ser em nível municipal. O que já vai separar é justamente o bairro onde aquela instituição se encontra. Vamos para o exemplo para você entender o que eu estou colocando. Todo país tem um arquivo nacional, uma biblioteca nacional e um museu nacional. Então, por mais que na obra você vai fazer o processo técnico, apareça quem é o responsável por essa monografia, Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Por mais que apareça a palavra Fundação Biblioteca Nacional, você sempre vai colocar Biblioteca Nacional, abre parênteses, Brasil, fecham os parênteses. Não esqueçam, meus amores, que acréscimo tem que ser destacado. Então, ou vai ser sublinhado, ou vai ser em itálico, ou vai ser em negrito, tá? Esse nosso caso, nós estamos falando da PUC. É uma instituição que nós conhecemos e ela existe em vários estados brasileiros. Então, a primeira PUC é a que fica lá em Campinas. A segunda é a que fica em Porto Alegre. Mas eu quis, nesse primeiro exemplo, dar ênfase para o diferencial, o estado. Então, eu vou colocar Pontifícia Universidade Católica, abre, SP, fecha. Aqui fica lá em Campinas. E aqui fica em Porto Alegre, vai ficar Pontifícia Universidade Católica, abre parênteses, RS, Rio Grande do Sul, fecha os parênteses. Guilhermina, você falou na aula passada que se a instituição for mais conhecida pela sigla, eu entro pela sigla e puxo a remissiva pelo nome completo da instituição.
Mas aí eu faço uma pergunta para você. Quantas letras, no mínimo, essa sigla tem que ter para eu poder entrar por ela? Você lembra? Eu posso entrar por uma sigla com 3 letrinhas? Não, não é? Não se pode entrar. Então, PUC, eu não posso, nem que eu quisesse, entrar com a sigla. Eu sou obrigada a colocar por extenso. Então, essa é a primeira hipótese. Eu quis fazer a diferença pelo estado. A segunda hipótese, eu já não quero usar o estado como o diferenciador. Eu vou querer usar a cidade como diferenciador. Então, eu tenho 2 colégios Anchieta. Um colégio Anchieta está na cidade de Belo Horizonte e o outro está na cidade de Porto Alegre. Então, toda vez que você vai escolher, optar pela cidade, você tem que necessariamente juntar ao nome da cidade a sigla do estado que essa cidade pertence. Isso é exigência. Por isso que aqui eu tenho que colocar Colégio Anchieta, abre parênteses, Belo Horizonte, vírgula, MG, parênteses. Colégio Anchieta, abre Porto Alegre, vírgula, RS. Então, nós já vimos aqui o exemplo, quando é em nível nação, e o separador é o país. Nós já vimos quando é em nível estadual, que o separador pode ser simplesmente o estado ou a cidade agregado ao estado. E nós temos também ao diferenciador quando as instituições homônimas elas estão na mesma cidade, como é o caso do Colégio Dom Bosco. Eu tenho 2 colégios Dom Bosco aqui em Manaus. O primeiro, que foi criado no centro da cidade. E o segundo, muito mais recente, que foi criado na zona leste da cidade. Então, o que vai diferenciar? É o bairro onde os colégios se encontram. Por isso que no primeiro eu coloquei Colégio Dom Bosco, abre parênteses, centro, vírgula, Manaus, vírgula, AM. No segundo, Colégio Dom Bosco, abre, São José Operário, vírgula, Manaus, vírgula, AM. E aí já é o acréscimo quando é em nível municipal. Ok, meus amores? Tá? Nossa próxima regrinha, regra número 6, ela diz o seguinte: e quando a entidade corresponde a uma igreja, o que nós temos que fazer? Primeiro, se essa igreja ela só existe no lugar específico, eu vou entrar diretamente pelo nome dela. Agora, se essa igreja ela tem um pseudônimo, como se fosse pessoa física, né? Um apelido, um pseudônimo, eu vou entrar pela forma mais conhecida e puxo a remissiva pelo seu nome verdadeiro, do mesmo jeito que a gente trabalha na regra DOR lá de pessoa física, não é? Então, hipoteticamente, vamos dizer que a igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro só existe na cidade de Fortaleza. Vamos fingir que só existe lá em Fortaleza. Não existe mais Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em nenhum lugar. É só em Fortaleza. Então eu não preciso ter acréscimo. Eu já coloco diretamente o nome dela. Agora, quando a igreja ela é homônima, aí a mesma coisa da regra que eu terminei de falar. Obrigatoriamente tem que ter acréscimo.
Igreja São José Operário, que fica no centro da cidade de Manaus. Então, Igreja São José Operário, abre, centro, que é o bairro, vírgula, Manaus, vírgula, AM. Igreja São José Operário, abre, bairro São José Operário 2, fecha, Manaus, vírgula, AM, não é? E quando a igreja ela é mais conhecida pelo apelido, pelo pseudônimo, pela forma literária, né? Como a gente trabalha em pessoa física. Por exemplo, a Igreja da Candelária. Então, todo mundo morre dizendo que o nome da igreja é a Igreja da Candelária. Todo mundo só conhece como Igreja da Candelária, quando, na verdade, o seu nome é Igreja de Nossa Senhora da Candelária. Neste caso, eu vou entrar pelo nome muitíssimo mais conhecido e puxando a remissiva o seu nome verdadeiro. E a nossa regra 7, a última regrinha de hoje, é quando a entidade ela representa uma ordem ou uma sociedade religiosa. A gente vai entrar sempre pelo seu nome convencional, tá? E esse nome convencional, se passou pelo processo de latinização, melhor ainda, eu já entro pelo convencional na língua portuguesa. Agora, se não passou pela latinização, eu vou entrar pelo nome convencional na sua língua vernácula, na língua que ela aparece. Por exemplo, eu tenho a Ordem de São Francisco. Toda vez que nós tivermos Ordem de São Francisco, qual é o nome convencional? Eu não chego e falo, olha, esses daqui são os padres da Ordem de São Francisco. Não, eu chego e falo, esses daqui são os franciscanos, são os padres franciscanos, os freios franciscanos, não é? Então, o nome convencional, franciscanos. Assim como congregação salesiana. Eu não vou colocar congregação salesiana, porque o nome convencional é apenas salesianos. Se for a congregação feminina, salesianas, não é? Então, se são os padres, salesianos, se são as freiras, salesianas. A Companhia de Jesus, eu não vou colocar padres da Companhia de Jesus, eu já vou colocar padres jesuítas. Então, por isso que quando a entidade, ela tem um nome convencional, sempre você vai entrar por ele. De preferência, na língua portuguesa. Se não houver, na língua vernácula. Mas sempre na forma convencional. O que nós temos que ter como atenção? É aquela entidade que é nome de ordem religiosa e de igreja, mas de origem antiga ou internacionalmente conhecida e que passou pela latinização. Obrigatoriamente, a nossa entrada sempre vai ser na língua portuguesa, porque nós já fizemos a latinização, nós já fizemos a tradução. Lembra do New York, que fica Nova York com I? Então, maçonaria, o Concílio Vaticano, a Igreja Nestoriana, os beneditinos, ok? Então, se caso eles apresentarem esse processo de nome antigo e nome internacional e que já passou pelo processo da sua tradução para a nossa língua portuguesa, a gente já vai fazer a opção por elas. Ok, meus amores? E com isso a gente fecha a regra 7. Na nossa próxima aula, que já são as duas últimas regras deste primeiro bloco, aí a gente trabalha um pouquinho mais o vamos praticar, já trabalhando as 9 regras, só para a gente fechar e você relembrar de todas elas. Se caso você até aqui
Gostou do que ouviu? Eu te convido a dar um like, a se inscrever no canal, ativar o sininho e nos seguir nas redes sociais. Ajude-nos a fazer com que esse conteúdo chegue para o maior número possível de pessoas. Eu espero que você fique bem, fique com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau!